Salve, salve família vascaína! Sejam todos muito bem-vindos a mais um giro completo com todas as notícias do nosso querido Vascão. Chega mais porque o vídeo de hoje está recheado de informações fresquinhas para você que acompanha de perto o dia a dia do Gigante da Colina. Tem novidades sobre a preparação do time, possíveis amistosos antes do Campeonato Brasileiro, vai e vem no mercado da bola, jogadores chegando, saindo, situação quente envolvendo a 777. E claro, o que todo mundo quer saber, como anda o projeto de reforma de São Januário. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Galera, o Vasco voltou a trabalhar firme desde o início dessa semana, depois daquela eliminação amarga no Campeonato Carioca. A comissão técnica e os jogadores já estão de olho na estreia do Brasileirão que vai rolar no final de março contra o Santos aqui em São Januário. E a notícia que vem de dentro do clube é que o Carille está cobrando muito, principalmente no quesito físico e mental, já que o time ainda busca uma identidade em campo. Depois das derrotas seguidas para o Flamengo, a moral do grupo ficou abalada e agora é a hora de juntar os cacos e partir para cima. Além disso, o planejamento do Vasco é realizar pelo menos 3 amistosos antes da estreia oficial no campeonato. A diretoria ainda não confirmou os adversários, mas o objetivo é dar ritmo de jogo para o elenco, porque ficar 3 semanas apenas treinando sem partidas pode custar caro lá na frente. Esses jogos devem acontecer já nas próximas semanas e podem ser contra times do Rio ou até mesmo de fora de outras séries, mas o foco é deixar o time pronto para encarar o Brasileirão com força total. Agora falando sobre o mercado da bola, segura que tem muita informação. O Vasco está se movimentando bastante e o torcedor precisa ficar atento. Vamos começar com um assunto que está preocupando muita gente, o goleiro Léo Jardim titular absoluto e um dos principais nomes do elenco pode estar de saída. Informações vindas de Minas Gerais apontam que o Cruzeiro está em cima dele, oferecendo um pré-contrato com um salário dobrado em relação ao que ele recebe hoje no Vasco. A diretoria cruzmaltina até fez uma proposta de renovação por 4 anos, com aumento salarial, mas até agora Léo Jardim não deu resposta. Situação complicada, porque se ele não renovar, pode sair de graça no final do ano. E não para por aí. Tem mais jogadores importantes sendo sondados. O lateral Lucas Piton, por exemplo, que foi um dos destaques do time na última temporada, também está na mira de clubes. E o Vasco já começou a buscar uma reposição. Outro que pode pintar fora do clube é o jovem atacante Ryan, uma joia da base que já tem olheiros da Europa de olho e também clubes grandes do Brasil como Palmeiras e Botafogo. A expectativa é que se sair Ryan, traga uma boa grana para o clube, já que é um ativo valioso. Falando em saídas, ontem mesmo, 2 jovens formados em São Januário foram emprestados para ganhar experiência. O volante Lucas Eduardo vai defender o Cuiabá até o fim do ano, enquanto o meio-campista JP, que atua mais avançado, foi para o Avaí. A ideia é que esses meninos joguem bastante e quem sabe voltem prontos para brigar por vaga no elenco principal na próxima temporada. Agora bora falar dos jogadores que ainda estão no elenco, mas que o Vasco está tentando negociar. Um deles é o Patrick de Luca, que recebeu uma proposta do Volta Redonda que vai disputar a Série B este ano. Mas o jogador recusou a oferta e quer continuar no Vasco até o fim do contrato. Além dele, outros nomes como o atacante chileno David e o zagueiro Capasso também receberam sondagens dessa vez do América Mineiro. E olha, galera, o negócio pode acabar virando uma troca porque o Vasco tem interesse no atacante Fabinho de 23 anos que pertence ao clube mineiro. Então pode pintar uma negociação casada com jogadores indo e vindo. Sobre o Capasso, inclusive, parece que o Vasco não deve contar com ele para o futuro. O contrato vai até o fim do ano e um empréstimo agora poderia até significar a saída definitiva. Já o chileno David também está no radar do América e como o Vasco busca atacantes, talvez um acordo seja bom para ambos os lados. Falando em reforços, um nome que surgiu com força nos bastidores foi o atacante Palácios do Atlético Mineiro. Só que o negócio não é simples porque o Galo está negociando o Alisson com o exterior e pode não querer abrir mão do Palácios agora. Por isso o Vasco analisa outros nomes e o Fabinho, que a gente já comentou, é um deles. Outro alvo é um volante que disputou o Campeonato Paulista por um time de menor expressão. Vasco já enviou proposta de empréstimo até o fim da temporada e a resposta deve sair nos próximos dias. Além disso, o clube segue monitorando 3 jogadores do Sampaio Correia, o atacante Max, o volante Alexandre e o zagueiro Churan.
E claro, vamos falar também dos medalhões do elenco, começando por Dimitri Payet. Galera, a situação do francês é bem complicada. O salário dele gira em torno de R$1,5 milhão de reais por mês e o contrato vai até o dia 5 de maio. A tendência é que ele cumpra o contrato e depois se despeça do Vasco, possivelmente retornando à Europa. Já o caso do Philippe Coutinho é ainda mais delicado. O contrato dele vai até o dia 30 de junho em empréstimo junto ao Aston Villa. Como ele vem sofrendo com muitas lesões e não consegue ter sequência, a dúvida é se o Vasco vai querer renovar esse vínculo. E mais o clube inglês também precisa concordar com a prorrogação, o que torna a situação ainda mais indefinida. E junto com Coutinho tem a questão do Alex Teixeira e do Souza, que vieram meio que num pacote de reforços. Os dois também têm contratos curtos e estão com futuro incerto, já que até agora não conseguiram render o esperado. Agora entrando no assunto quente da 777 Partners, a briga na justiça continua. E isso tá travando muito as coisas dentro do clube. Mas uma fonte ligada à diretoria próxima ao Pedrinho revelou que pode acontecer uma reunião importante nos próximos dias. A ideia seria juntar o clube associativo a 777 e o fundo IEP, que é o credor da empresa americana, para tentar chegar num acordo e destravar a venda da SAF. Segundo o que apuramos, esse impasse judicial tem afastado investidores que poderiam colocar dinheiro no clube, o que só piora a situação financeira do Vasco. Então vamos ficar de olho, porque se esse encontro realmente acontecer, pode mudar muita coisa nos bastidores. E para fechar, bora falar de São Januário. Ontem aconteceu uma reunião importantíssima entre representantes do Vasco e autoridades do estado do Rio de Janeiro para discutir a tão sonhada reforma do estádio. O projeto está caminhando e, segundo informações, pode finalmente sair do papel. Inclusive, o arquiteto Sérgio Dias, que está à frente do projeto, e o vice-presidente Renato Brito participaram dessa reunião e trouxeram informações muito interessantes sobre o que está sendo planejado para o futuro do nosso caldeirão. Então, rapaziada, fica ligado, porque nos próximos dias a gente vai trazer essas entrevistas e mais atualizações sobre o que está rolando com o Vasco dentro e fora de campo. E galera, não dá para esquecer que a situação política do Vasco influencia diretamente o andamento dessa reforma de São Januário. Afinal, enquanto o clube não resolver quem realmente vai comandar a SAF, seja a 777, o Pedrinho ou até um novo investidor, fica difícil atrair grandes parceiros para bancar essa obra que o torcedor tanto sonha. Mas a boa notícia é que ao menos as conversas com o governo do Rio já começaram a andar. E o projeto arquitetônico está pronto, esperando só o sinal verde para começar a sair do papel. Voltando ao campo, o técnico Carille está ciente de que vai precisar muito mais do que só vontade para fazer esse time render no Campeonato Brasileiro. A torcida está ansiosa e com razão. Depois de um estadual decepcionante, a pressão é gigante para que o Vasco comece bem o Brasileirão e não repita o sufoco do ano passado. Por isso a ideia é aproveitar esses amistosos que vêm por aí para ajustar o esquema tático, dar rodagem para quem está sem ritmo e principalmente encontrar um time titular que dê confiança para a torcida. Além de tudo isso, tem a questão do elenco inchado. Hoje o Vasco está com muitos jogadores que não vêm sendo utilizados e que ocupam espaço na folha salarial. Por isso a diretoria está correndo contra o tempo para conseguir colocar alguns atletas em outros clubes, seja por empréstimo ou até em definitivo. A lista de possíveis saídas inclui nomes como Patrick de Luca, que já recusou o Volta Redonda, mas pode ter outras propostas, o Capasso e o Dave, que, como falamos, podem acabar indo para o América Mineiro numa troca, e até jogadores que chegaram com mais expectativa, mas que não renderam o esperado, como o próprio Payet. O mais curioso é que, enquanto tenta se desfazer de algumas peças, o Vasco ainda está atento ao mercado para trazer reforços pontuais. A busca principal é por atacantes de lado de campo e mais um volante, já que o setor de meio campo ainda não encontrou a formação ideal. E não é só nome famoso que interessa, não, viu? A diretoria está de olho em jovens que possam chegar com vontade de mostrar serviço e que caibam no orçamento, já que o momento financeiro não permite grandes loucuras.
Inclusive, o interesse no volante que jogou o Campeonato Paulista por um time pequeno é exatamente nessa linha jogador jovem que pode ser emprestado com opção de compra no futuro, sem pesar no caixa do clube nesse momento complicado. A mesma coisa vale para os 3 atletas do Sampaio Corrêa, que também são vistos como oportunidades de mercado, jogadores que podem chegar para compor elenco e disputar posição. E claro, toda essa movimentação de mercado, tanto de saídas quanto de possíveis chegadas, está diretamente ligada em definição com a 777. Muita gente dentro do Vasco acredita que se a situação com a empresa americana não for resolvida, logo o clube vai continuar com dificuldade de investir pesado no elenco. E o Pedrinho, por outro lado, também sabe que precisa dar uma resposta rápida porque a torcida já tá cansada de ver o clube sem rumo. Outro ponto importante e que mexe com o coração da torcida é a preocupação com a manutenção das principais peças do time. Se perder o Léo Jardim, por exemplo, o Vasco vai precisar correr atrás de um goleiro de peso, o que não é nada fácil em cima da hora. E se o Lucas Piton for mesmo negociado como tudo indica a lateral esquerda, vai virar uma dor de cabeça gigante, porque hoje ele é praticamente insubstituível? Por isso o torcedor tá com razão de estar apreensivo, porque a diretoria vai ter que ser muito rápida e certeira para não desmontar o time justo antes do Brasileirão. Agora, sobre o Felipe Coutinho, muita gente ainda tem esperança de que ele consiga se recuperar fisicamente e mostrar aquele futebol que a gente sabe que ele tem. Mas, infelizmente, o cenário não é animador. Desde que voltou o Coutinho, não conseguiu emplacar uma sequência de jogos. E a sensação é que ele ainda está longe do ideal. E com o contrato terminando no meio do ano, vai ser uma decisão difícil manter o ídolo torcendo para ele voltar a jogar bem ou liberar e tentar usar esse dinheiro em outro reforço. E por falar em jogadores que não renderam, o próprio Alex Teixeira e o Souza, que chegaram como grandes nomes e com aquela expectativa da torcida também estão devendo, por isso não vai surpreender ninguém se ao final desses contratos eles não forem renovados. A verdade é que o Vasco precisa dar uma reoxigenada nesse elenco, trazer caras novas com mais gás e montar um time competitivo para não passar sufoco de novo. E sobre o futuro da SAF, a expectativa é grande em relação a essa possível reunião que pode acontecer entre o Clube Associativo A777 e o Fundo IEP. Se esse encontro sair do papel e houver um acordo, o Vasco pode ser vendido para um novo investidor ainda esse ano, o que mudaria completamente o cenário atual. Mas claro, até lá é muita especulação e pouca certeza. A torcida quer saber o que vai ser do Vasco e enquanto isso não se resolve, o time dentro de campo precisa começar a dar resposta para não afundar de vez. E para fechar, voltando ao tema São Januário, o projeto que o Sérgio Dias apresentou é um sonho. Um estádio moderno com capacidade ampliada, áreas comerciais e sociais e o principal pensado para o torcedor vascaíno. A reunião que rolou com representantes do Estado e membros da diretoria do Vasco foi um passo importante e agora a expectativa é que nos próximos meses a gente veja esse projeto começar a sair do papel, porque todo mundo sabe o quanto a reforma do estádio é urgente. Não só para dar mais conforto ao torcedor, mas também para gerar receita para o clube. Então é isso, galera. Essas são as atualizações quentinhas do Vascão. Muita coisa rolando dentro e fora de campo. E claro, a gente vai seguir de olho em tudo para trazer sempre as informações mais precisas para vocês. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em meio a uma temporada de grandes expectativas, o Vasco da Gama se prepara para dar um passo audacioso no mercado de transferências à contratação de Hulk, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. O clube carioca, que se reforça para brigar por títulos, tem o astro do Atlético Mineiro como prioridade máxima. Mas o que torna essa negociação tão atrativa e desafiadora para ambos os lados, com uma carreira recheada de conquistas, o atacante de 37 anos se consolidou como ídolo no Galo, onde se tornou o artilheiro do século e conquistou títulos importantes como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Seus números falam por si, mais de 400 gols na carreira, sendo 114 deles com a camisa do Atlético. No entanto, a janela de transferências de 2024 parece estar traçando novos rumos para o veterano, e o Vasco surge como uma das equipes mais interessadas em seu futebol e em seu impacto dentro e fora de campo.
A decisão de Hulk de deixar o Atlético Mineiro não é simples. A história com o clube mineiro é marcada por vitórias e recordes, mas também por desafios. No entanto, o Vasco promete ser uma proposta irresistível com um projeto ambicioso e o desejo de resgatar seu prestígio no cenário nacional. Além disso, a conexão com o torcedor vascaíno apaixonado e sedento por grandes ídolos pode ser um fator motivacional para o atacante. A dúvida que paira no ar é Hulk, que sempre foi um jogador de grandes desafios, aceitaria esse novo passo. Em sua carreira, a negociação envolve não apenas questões financeiras, mas também o impacto estratégico que Hulk poderia trazer para o time. Com sua experiência internacional e sua capacidade de decidir jogos, ele se encaixaria como peça-chave para o Vasco, que busca não só a recuperação de sua grandeza, mas também a liderança dentro de campo. A pressão, é claro, será grande. Mas o peso de ser o novo ídolo de São Januário pode ser o que faltava para motivar Hulk a dar esse grande passo. A contratação de Hulk pelo Vasco seria uma verdadeira revolução para o futebol carioca, elevando o clube a novos patamares. Resta saber se o gigante do futebol brasileiro aceitará esse desafio e se os bastidores conseguirão concretizar o que seria uma das transferências mais impactantes da temporada. A expectativa segue no ar e a torcida já começa a sonhar com a chegada de mais um ícone ao futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.